Você já parou para pensar em como seria a sua vida sem uma lava-louças? Imagina lavar todos aqueles pratos, panelas e talheres à mão depois de uma grande refeição. Parece pesado, não é mesmo? Pois é justamente por esse motivo que a lava-louças se tornou um dos eletrodomésticos mais amados do mundo moderno. Mas a história dela é muito mais curiosa do que você imagina. A lava-louças não surgiu por acaso, mas como uma solução engenhosa para economizar tempo e esforço na cozinha, e sua criação aconteceu nos Estados Unidos, há mais de um século. O que poucos sabem é que essa invenção demorou décadas para conquistar espaço nas casas, e só chegou ao Brasil muito tempo depois. No vídeo de hoje vamos contar toda a trajetória desse aparelho que revolucionou a rotina doméstica desde sua primeira ideia, passando por patentes e protótipos, até a chegada às casas brasileiras. Prepare-se para descobrir curiosidades e fatos surpreendentes sobre a lava-louças. A história da lava-louças começa nos Estados Unidos no século XIX, em meio a uma época de grandes invenções e transformações tecnológicas. Antes dela, lavar louça era uma tarefa manual, cansativa e demorada, principalmente em famílias grandes ou em estabelecimentos comerciais. Muitas pessoas viam nisso uma oportunidade de criar um aparelho que pudesse automatizar a limpeza de pratos e utensílios, economizando tempo e esforço. O primeiro registro de uma ideia parecida com a lava-louças moderna surgiu em 1850, quando uma inventora americana chamada Josephine Cochrane buscava uma solução para proteger sua coleção de porcelana chinesa do século XVII, que se quebrava com frequência durante a lavagem manual. Ela queria uma máquina que pudesse lavar os pratos de forma eficiente, mas sem danificar eles. Josephine começou então a desenhar os primeiros protótipos da máquina de lavar louça num estábulo atrás de sua casa, com o amigo George Butters. É interessante notar que, naquela época, a ideia de automatizar tarefas domésticas ainda era vista com certa desconfiança. A sociedade valorizava muito o trabalho manual, e muitas pessoas achavam estranho confiar a limpeza da louça a uma máquina. Além disso, os primeiros protótipos eram caros e complexos, o que limitava o acesso apenas a famílias muito ricas. Apesar desses desafios, Josephine não desistiu. Ela percebeu que sua invenção tinha grande potencial não apenas para uso doméstico, mas também para restaurantes, hotéis e clubes sociais, onde grandes volumes de louça precisavam ser lavados diariamente. Esse pensamento visionário foi crucial para que a máquina começasse a ganhar atenção fora do contexto familiar. Outro dado relevante dessa fase inicial foi a busca por materiais adequados. As primeiras ideias incluíam cestos de metal e sistemas de aquecimento que ainda estavam em desenvolvimento. Cada tentativa de protótipo ajudava a corrigir problemas de pressão da água, eficiência de limpeza e durabilidade dos materiais. A inventora estava determinada a criar um aparelho que fosse tanto eficiente quanto confiável. A origem da lava-louças, portanto, não é apenas uma história de engenharia e inovação, mas também de perseverança. Josephine Cochrane é até hoje lembrada como uma das pioneiras que transformaram a rotina doméstica, abrindo caminho para um eletrodoméstico que mais de um século depois se tornaria indispensável em muitas casas ao redor do mundo. O momento decisivo na história da lava-louças aconteceu em 1886, quando Josephine Cochrane conseguiu registrar oficialmente sua invenção com a primeira patente. A patente descrevia um sistema inovador de limpeza mecânica que usava jatos de água pressurizada, acionados por uma roda movida a motor, e cestos giratórios para organizar os pratos. Essa combinação garantia eficiência na limpeza e protegia os utensílios delicados, que era um dos maiores problemas das donas de casa da época. O protótipo patenteado era diferente das máquinas modernas, mas o conceito central permanecia: automatizar a lavagem e reduzir o esforço humano. Nos primeiros modelos, o motor era movido a vapor e os cestos giravam lentamente enquanto a água jorrava de bicos posicionados estrategicamente. O design era simples, mas engenhoso, mostrando como a inventora unia criatividade com precisão técnica. Mesmo com a patente, a popularização não foi imediata. As primeiras lava-louças eram caras e ocupavam bastante espaço. Então, apenas hotéis, clubes e restaurantes de alto padrão conseguiam investir na tecnologia. As famílias comuns ainda não tinham acesso ao equipamento, e muitas pessoas não viam necessidade de trocar a lavagem manual pela novidade mecânica. Josephine Cochrane
No entanto, tinha visão empreendedora. Ela percebeu que seu público-alvo inicial não seriam apenas casas, mas estabelecimentos que precisavam lavar grandes volumes de louça rapidamente e sem quebrar os pratos. Com isso, começou a promover sua máquina em feiras e exposições, mostrando a eficiência do equipamento e conquistando os primeiros clientes corporativos. A primeira patente não só formalizou a criação da lava-louças, como também estabeleceu os princípios de design que se manteriam ao longo das décadas: cestos organizados, jatos de água direcionados e um sistema de acionamento mecânico confiável. Mais tarde, esses conceitos seriam aprimorados com motores elétricos, aquecimento de água interno e materiais mais leves e duráveis, mas a base já estava criada. Essa fase inicial também nos mostra como inovação e visão de mercado caminham juntas. Sem a coragem de Josephine Cochrane em registrar sua invenção e buscar clientes estratégicos, a lava-louças poderia ter permanecido apenas uma curiosidade tecnológica, e não um dos eletrodomésticos mais populares do mundo moderno. Após a primeira patente, a lava-louças começou a evoluir rapidamente, acompanhando os avanços tecnológicos do século XX. A mudança mais significativa foi a substituição do motor a vapor por motores elétricos, que tornaram o aparelho mais eficiente, silencioso e seguro. Essa inovação permitiu também que a máquina se tornasse menor e mais prática, abrindo caminho para o uso doméstico. Outro grande avanço foi o aprimoramento dos cestos e dos jatos de água. Nos primeiros modelos, os cestos eram fixos e os jatos eram limitados, o que exigia reorganização frequente dos pratos para garantir uma limpeza uniforme. Com o tempo, surgiram os cestos giratórios e sistemas de rotação ajustáveis, que distribuíam a água de forma mais eficaz e permitiam lavar mais utensílios ao mesmo tempo. O aquecimento da água também passou por transformações importantes. Inicialmente, a água era aquecida de forma indireta, mas com o desenvolvimento de resistências elétricas, as lava-louças modernas puderam atingir temperaturas mais altas, garantindo remoção eficiente de gordura e bactérias, algo essencial para a higiene e segurança alimentar. Os materiais também tiveram um papel crucial na evolução do equipamento. Os primeiros protótipos utilizavam metais pesados que corroíam com facilidade e precisavam de manutenção constante. Com o tempo, o aço inoxidável, plásticos duráveis e componentes resistentes à ferrugem se tornaram padrão, aumentando a vida útil do aparelho e reduzindo os custos de manutenção. Mais uma melhoria notável foi a introdução de programas de lavagem. Hoje, as lava-louças oferecem ciclos rápidos, intensivos, delicados e econômicos, permitindo que o usuário escolha a melhor opção para cada tipo de louça. Nos primeiros modelos não havia essa flexibilidade, e toda a lavagem dependia da pressão e temperatura ajustadas manualmente. Esses avanços tecnológicos não apenas tornaram a lava-louças mais prática e confiável, mas também começaram a mudar a percepção das pessoas sobre o aparelho. Antes visto como um luxo para poucos, o equipamento passou a ser percebido como uma ferramenta que economiza tempo e esforço, essencial em cozinhas modernas, tanto residenciais quanto comerciais. Em resumo, o desenvolvimento tecnológico transformou a lava-louças de um protótipo curioso em um eletrodoméstico sofisticado, capaz de atender às necessidades das famílias e estabelecimentos ao redor do mundo. Cada inovação, do motor elétrico aos cestos giratórios, da resistência de aquecimento aos materiais duráveis, aproximou o aparelho daquilo que conhecemos hoje. Depois de consolidada tecnologicamente, a lava-louças começou a conquistar mercados fora dos Estados Unidos, especialmente na Europa. Nos anos 1920 e 1930, fabricantes americanos perceberam o potencial do equipamento para a vida doméstica e iniciaram a produção em escala maior. O foco inicial era atender famílias de classe média alta, que tinham cozinhas equipadas com eletricidade e espaço suficiente para acomodar o aparelho. O primeiro desafio era cultural. Muitas donas de casa se mostravam resistentes à ideia de substituir a lavagem manual pela máquina. Havia desconfiança quanto à eficiência do equipamento e preocupações com a durabilidade da louça. Para superar isso, fabricantes investiram em demonstrações públicas e feiras de produtos domésticos, mostrando que a lava-louças podia limpar pratos de forma impecável, sem danificar o material. Além da resistência cultural, havia a questão do preço. Nos primeiros anos, uma lava-louças custava o equivalente a vários salários mensais, tornando ela inacessível para grande parte da população. Por isso, os fabricantes focavam principalmente em famílias de classes mais altas, hotéis,
restaurantes e clubes, onde o investimento podia ser justificado pelo volume de louça a ser lavado diariamente. Com o avanço da tecnologia e a produção em maior escala, os preços começaram a cair, tornando o aparelho mais acessível. Na década de 50, a lava-louças já aparecia em cozinhas de classe média, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa Ocidental. A propaganda passou a enfatizar economia de tempo, praticidade e modernidade, conceitos que conquistaram rapidamente os consumidores. Outro fator importante foi a evolução do design. A lava-louças deixou de ser apenas um equipamento grande e funcional, e passou a ser também um item esteticamente agradável, integrado à cozinha moderna. Modelos compactos, embutidos e com diferentes cores e acabamentos passaram a aparecer, tornando o aparelho mais atraente para o público doméstico. Na Europa, o processo foi mais gradual. Países como Alemanha, França e Reino Unido adotaram a lava-louças em hotéis e restaurantes antes de levar o produto para residências. Assim como nos Estados Unidos, a resistência inicial era cultural e econômica, mas a demonstração de eficiência e a redução de preços acabaram conquistando espaço. Esse período de popularização internacional mostra como uma invenção revolucionária precisa de tempo, tecnologia e estratégias de mercado para se consolidar. A lava-louças deixou de ser um protótipo de luxo e passou a ser um item desejado e funcional em cozinhas modernas, preparando o terreno para sua chegada ao Brasil. No Brasil, a lava-louças demorou bastante para se tornar conhecida. Diferente dos Estados Unidos e da Europa, a realidade econômica e cultural do país nas décadas de 50 e 60 dificultava a introdução de eletrodomésticos caros e considerados supérfluos para a maioria das famílias. Além disso, as cozinhas brasileiras eram, em geral, menores e muitas vezes não tinham instalações elétricas compatíveis com os primeiros modelos de lava-louças. As primeiras máquinas começaram a chegar ao país na década de 70, importadas de fabricantes europeus e americanos. Inicialmente, eram itens de luxo, vendidos em lojas especializadas e direcionados a famílias de alto poder aquisitivo ou a restaurantes e hotéis que buscavam modernizar suas cozinhas. O preço era alto e as dimensões do equipamento exigiam planejamento na cozinha, o que ainda limitava o acesso. Mesmo assim, o conceito da lava-louças começou a despertar interesse. Muitas donas de casa e chefes de cozinha perceberam rapidamente a praticidade e economia de tempo que o aparelho proporcionava. Era uma maneira de reduzir horas gastas com a limpeza manual e ainda garantir que os pratos ficassem impecáveis. Essa percepção ajudou a criar um mercado ainda pequeno, mas crescente. Nas décadas de 80 e 90, algumas fabricantes nacionais começaram a investir em modelos produzidos localmente, adaptados para o público brasileiro. Esses modelos eram menores, mais leves e consumiam menos energia, permitindo que mais famílias tivessem acesso à tecnologia sem precisar investir fortunas. Além disso, campanhas de marketing passaram a mostrar que a lava-louças não era apenas um luxo, mas uma ferramenta capaz de facilitar a vida do dia a dia. A chegada da lava-louças ao Brasil também coincidiu com mudanças sociais e culturais. Cada vez mais mulheres começaram a trabalhar fora de casa e a necessidade de economizar tempo em tarefas domésticas se tornou evidente. A máquina deixou de ser apenas um item de luxo e passou a ser vista como uma aliada na rotina doméstica moderna. Em resumo, a lava-louças precisou superar barreiras econômicas, culturais e de infraestrutura para se estabelecer no Brasil. E essa trajetória só reforça como uma invenção que nasce em outro país, ou até continente, pode com o tempo transformar a vida cotidiana em diferentes partes do mundo. A chegada da lava-louças ao Brasil transformou a rotina doméstica de forma significativa. Para muitas famílias, ela se tornou uma verdadeira aliada na cozinha, reduzindo o tempo gasto na limpeza diária e permitindo que as pessoas pudessem se dedicar a outras tarefas ou simplesmente aproveitar mais momentos de lazer. Um dos impactos mais imediatos foi a economia de tempo. Lavar louça manualmente, especialmente em famílias grandes, pode consumir horas preciosas todos os dias. Com a lava-louças, pratos, talheres e panelas são limpos de forma eficiente em pouco tempo, liberando o morador para outras atividades. Isso não só aumenta a produtividade doméstica, como também melhora a qualidade de vida. Além do tempo, existe a questão da economia de água e energia. Muitos acreditam que lavar louça na máquina consome mais recursos,
Mas estudos e testes práticos mostram o contrário. Uma lava-louças moderna utiliza entre 10 e 15 litros de água por ciclo, enquanto a lavagem manual pode gastar mais de 100 litros, dependendo da quantidade de louça e do cuidado com o desperdício. Esse aspecto ambiental se tornou um argumento importante para a adoção do aparelho, alinhando praticidade com consciência ecológica. Outro impacto relevante é a higiene e segurança alimentar. A água aquecida e os jatos de alta pressão da lava-louças garantem que resíduos e bactérias sejam eliminados com mais eficiência do que na lavagem manual. Isso trouxe tranquilidade para famílias com crianças, idosos ou pessoas com sensibilidade alimentar, consolidando o equipamento como um investimento em saúde. A cultura da cozinha também mudou. Com a possibilidade de lavar pratos automaticamente, cozinhas passaram a ser pensadas de forma mais funcional e integrada, e hábitos de consumo se tornaram mais práticos. Restaurantes e cafés também se beneficiaram dessa tecnologia, aumentando a produtividade e reduzindo custos operacionais. Vale destacar que a lava-louças também contribuiu para uma maior igualdade na divisão de tarefas domésticas. Com o aparelho, a responsabilidade pela limpeza da louça deixou de ser exclusivamente feminina, tornando o processo mais rápido e menos desgastante para todos os membros da família. Em resumo, o impacto da lava-louças vai muito além da praticidade. Ela mudou hábitos, otimizou recursos e influenciou a forma como as cozinhas e a rotina doméstica são organizadas. Hoje mesmo, com a presença de muitos outros eletrodomésticos, a lava-louças continua sendo um símbolo de inovação que facilita a vida no dia a dia. A história da lava-louças é um exemplo incrível de como uma ideia simples pode atravessar décadas para transformar a vida cotidiana. Desde os primeiros protótipos de Josephine Cochrane até os modelos modernos que conhecemos hoje, a evolução do aparelho mostra que inovação, tecnologia e visão de mercado caminham juntas. No Brasil, a lava-louças enfrentou barreiras econômicas, culturais e de infraestrutura, mas aos poucos conquistou espaço nas cozinhas residenciais. Hoje, ela é sinônimo de praticidade, economia de tempo e água, além de ter impactado hábitos e rotinas familiares. É um eletrodoméstico que, mais do que limpar louça, simplifica a vida das pessoas. E agora queremos ouvir de você. Você já tem uma lava-louças em casa? Ou ainda prefere lavar à mão? Conta pra gente nos comentários qual é a sua experiência e se você acha que vale a pena investir nesse aparelho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para conferir outros vídeos do canal, onde contamos curiosidades e histórias sobre produtos que fazem a diferença no dia a dia. A lava-louças é só um exemplo de como a tecnologia pode facilitar nossas vidas. E há muitos outros aparelhos e invenções com histórias interessantes para descobrir. Então fique por aqui e continue explorando com a gente. Até o próximo vídeo.